Então vamos voltar a falar sobre o impeachment contra Moraes. Vamos ao vivo ao Senado Federal para conversar com o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues. Líder, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso nesta tarde. Bom, a pergunta que fica deste dia após a desocupação... Eu que agradeço, Suane. Boa tarde a você. A pergunta que fica, líder, depois dessa desocupação do plenário pelos senadores. Esse impeachment que foi protocolado hoje contra Moraes não é o primeiro, já tem dezenas que foram protocolados antes. O que é que muda neste momento e qual a sua avaliação se isso pode ir para frente, avançar aí no Senado Federal? Muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, Suane. Não muda nada, Suane. Não muda nada porque eu acredito que o problema que afeta os brasileiros hoje não é a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ao contrário, a atuação dele tem sido, nos últimos 2 anos, a última rácio de defesa da democracia brasileira. E nós temos que louvar a atuação que ele teve, sobretudo, defendendo a democracia na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, garantindo a realização de eleições democráticas e livres para todos os brasileiros, garantindo naquele período, inclusive, que o eleito tivesse tomado posse, e, ultimamente, investigando aqueles que tentaram dar golpe de Estado no Brasil no último 8 de janeiro. O que é prioridade para os brasileiros hoje são outros assuntos, como, por exemplo, aqueles brasileiros que recebem até R$5 mil serem isentos de pagar imposto de renda. Aqueles que recebem até 7 mil pagarem menos imposto de renda. Aprovamos o projeto de lei nesse sentido, como aprovamos hoje a medida provisória que isenta aqueles que recebem até 2 salários mínimos de pagar imposto de renda. O que interessa para os brasileiros agora é nós continuarmos avançando nos debates sobre a regulamentação, sobre a complementação da reforma de regulamentação da reforma tributária, sobre a agenda da melhoria de qualidade de vida dos brasileiros. O que interessa nesse momento para os brasileiros é como o Brasil, como nação livre e soberana no mundo, vai reagir à provocação que está sendo feita por uma nação estrangeira, sobretudo e lamentavelmente com a participação de atores nacionais lá. Então, em relação a esse protocolo, o presidente Davi Alcolumbre deixou muito bem claro ontem que pode vir requerimento com 40 assinaturas, 41, 50, 60, a prerrogativa de abrir processo de impeachment contra o ministro Supremo cabe ao presidente do Senado Federal, ao presidente do Congresso Nacional, e ele a utilizará quando entender que existem os pré-requisitos para isso. Não por conta de capricho, de playboyzinho que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil e de alguns que, ao invés de estar interessados na vida do povo brasileiro, passaram 2 dias aqui no Congresso balbuciando e impedindo as pessoas de trabalhar. E tem um ponto sobre o posicionamento do presidente Davi Alcolumbre. Quero saber se ele repassou esse recado de que, independentemente do número de assinaturas, isso não vai adiante só para integrantes da base do governo, ou se isso foi dito também claramente aos integrantes da oposição. Foi dito para todos os membros do Senado, Suane, com todas as letras da palavra, com cada uma das palavras da frase, e com a mesma firmeza que estou reproduzindo para você. E em relação a essa obstrução dos trabalhos nesses últimos dias, há algum movimento, alguma intenção de que algum dos parlamentares envolvidos ele seja alvo ali de algum questionamento no Conselho de Ética ou não? Assim que instalarmos o Conselho de Ética, é uma hipótese a ser cogitada. O que aconteceu aqui não foi obstrução. Obstrução parlamentar legítima é amparada no regimento. O que aconteceu aqui foi balbúrdia. Foi impedir o parlamento de funcionar. Foi um 8 de janeiro, de dentro para fora. E é inaceitável isso. Enquanto os brasileiros precisam que os seus interesses e as suas agendas avancem, alguns desocupados acharam aqui que durante 2 dias poderiam impedir o Congresso de funcionar. Por pouco, Suane, por pouco, os brasileiros que recebem até R$3 mil, 2 salários mínimos, não foram novamente tarifados no imposto de renda, porque a medida provisória sobre isso caducaria no dia de hoje.
Foi graças à firmeza do presidente Davi Alcolumbre, a segurança e a liderança dele como presidente dessa casa, que o plenário do Congresso foi restabelecido, o plenário do Senado foi restabelecido no dia de hoje. E em relação a esse pacote da paz, que além dessa questão do impeachment também inclui o fim do foro privilegiado e uma outra proposta aí de anistia, porque a oposição coloca que pode alterar alguns termos para tentar fazer com que esse projeto avance. Só se for paz dos cemitérios, esse pacote deles, que é a única paz que eles conhecem. Aliás, eles assim o fizeram quando governaram esse país. Levaram 700 mil brasileiros à morte, que é sempre importante ser lembrado isso durante a pandemia da Covid-19. O pacote, é assim que a nossa oposição atua, Sônia. Eles se preocupam somente com os interesses deles. Eles ficam de manhã, de tarde, de noite, querendo saber como livrar Jair Bolsonaro da cadeia, pela tentativa de golpe de Estado que ele impetrou. Essas iniciativas deles não são as necessidades do Brasil. Necessidade do Brasil é isentar as pessoas de pagar imposto. Necessidade do Brasil é socorrer o setor produtivo que foi tarifado por uma conspiração internacional agora, organizada por uma nação estrangeira. Necessidade e prioridade do Brasil nesse momento é socorrer o café brasileiro, é socorrer os produtores de carne do Brasil, os produtores de açaí. Isso é que é prioridade para o Brasil. Não é tentar livrar da cadeia quem cometeu crime. Então, na sua avaliação, esses projetos, propostas, né, que a PEC, a gente vê uma proposta de mudança à Constituição, isso não deve ir para frente? Eu acho que o lugar delas são duas latas de lixo. Uma do Congresso, a outra da história. Senador e líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Ficamos também abertos para novas oportunidades. Muito obrigada e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Um grande abraço.